A versão sobre a existência na Terra de enormes escavações e grandes pedreiras submersas começou a ser discutida há bastante tempo e continua sendo desenvolvida até hoje. Os objetos no fundo do mar Mediterrâneo são claramente visíveis em imagens de satélite antigas de arquivo, que podem ser visualizadas no programa Planeta Terra. Mas o problema é que eles são regularmente desfocados, por isso é necessário salvar todas as evidências imediatamente assim que as descobrimos. Aqui o território se parece com a marcação de uma cidade, e aqui estão rastros estranhos no fundo da Baía de Carinth. E a maioria dos pesquisadores que veem esses fatos tem um pensamento. Ela, claro, está no limite da fantasia. No entanto, muitos temas que agora já comprovamos e continuamos a encontrar novos fatos, 10, 15 anos atrás também pareciam fantasia. Existe uma versão de que as formações estranhas no fundo do mar Mediterrâneo estão localizadas a profundidades de até 3 km, por exemplo, no mar Jónico, de 1,5 a 5 km. É possível que o próprio mar Mediterrâneo, em algum momento, não tenha sido um mar, já que não se conectava com o Atlântico, o Oceano Mundial. Isso pode ser comprovado se o nível do Oceano Mundial for reduzido. A profundidade média do Estreito de Gibraltar é de cerca de 340 metros. Isso é provavelmente uma falha formada durante a expansão da Terra, como o mar Mediterrâneo. Aliás, essa é uma das hipóteses oficiais que explica o surgimento de Gibraltar pelo fato de que as águas do Oceano Atlântico simplesmente abriram esse estreito e, assim, formaram o mar Mediterrâneo, inundando-o. Se lembrarmos das antigas lendas sobre deuses, sobre sua altura, e considerarmos isso como parte daquela realidade onde poderiam viver tais gigantes, como foi discutido em alguns artigos desta revista, organismos gigantes precisam de uma pressão atmosférica aumentada para uma vida confortável e metabolismo adequado, mais oxigênio e pressão no líquido intercelular. Além disso, pode-se supor que esses gigantes habitavam profundezas terrestres de menos 2 a 3 km em relação ao nível atual do Oceano Mundial. Para eles, subir mais alto seria como uma pessoa moderna despreparada escalar montanhas a 3 ou 4 km de altitude. Eles não teriam como respirar, pois não haveria oxigênio suficiente. Isso também poderia se aplicar à flora antiga. Seus gigantes, os dinossauros, só poderiam viver em condições de maior pressão. E se a pressão atmosférica antiga da Terra fosse aproximadamente igual à de agora, eles só poderiam viver nessas planícies baixas. Depois que essas áreas foram inundadas, eles subiram para regiões mais altas e morreram, como evidenciado pelos cemitérios de dinossauros. E aqueles que sobreviveram já não conseguiam mais se reproduzir e logo desapareceram. Observe este mapa esquemático do fundo do mar Mediterrâneo. Ele exibe as profundidades e também vestígios de rios. No passado, os rios fluíam pelas atuais plataformas continentais marinhas. Há vestígios de erosão causados por correntes que desciam dessas zonas de plataforma continental para áreas mais profundas. Tudo isso indica que havia muito menos água no mar Mediterrâneo antes, pois o nível era mais baixo ou talvez não houvesse água nenhuma. O mapa também indica as profundidades e altitudes de algumas montanhas. Aqui vemos ravinas no fundo do mar, em frente à cidade de Génova e em frente à foz do rio Polcevera. E aqui surge a conclusão de que o Mar Negro antigamente não se conectava com o Mediterrâneo. Segundo a lenda, os deuses da Grécia Antiga viviam no Olimpo. Talvez seja alguma montanha no fundo do mar Mediterrâneo, quando ainda era um vale seco. Além desses versos, também são lembradas as obras de Tolkien com sua Terra-média, hobbits e outras maravilhosas espécies híbridas de seres inteligentes e nem tão inteligentes assim. Talvez foi exatamente lá que aconteceram os eventos, lembrados por alguém da antiga memória de encarnações passadas e depois contados para nós na saga O Senhor dos Anéis. Ou talvez tudo isso, registrado em diferentes fontes, seja mantido longe da população, mas mostrado a alguns diretores e roteiristas. No passado da nova etapa de expansão da Terra, talvez tenha acontecido o seguinte: as águas começaram a sair do subsolo, o nível do Oceano Mundial aumentou, formaram-se fendas e elas continuaram a se expandir. O Estreito de Gibraltar foi rompido, o Mediterrâneo foi inundado, assim como outras depressões profundas, por exemplo, o Mar Negro. Os gigantes tiveram que se salvar subindo para lugares mais altos, onde não conseguiam sobreviver devido à baixa pressão. Isso ficou registrado nos contos russos sobre os gigantes Svetogor, Gorínia, Dubínia, Usínia e outros. A enorme cabeça aparece em Pushkin, Ruslan e Lyudmila. Golias é um enorme guerreiro filisteu, descendente dos gigantes Refaíns no Antigo Testamento e muito mais.
Apenas um gigante desse tipo poderia ter força para construir estruturas megalíticas. Tudo o que vemos no Google Maps, no fundo dos oceanos e mares, talvez, sejam vestígios da atividade daquela civilização passada na superfície da Terra. Aqui está a aparência dos continentes em uma das etapas da expansão da Terra. A Hiperbóreas ainda existe, o outro Cáspio, o Baikal está ausente. E onde então esses gigantes poderiam ter se escondido? Há uma teoria de que eles desceram para as profundezas da Terra, a muitos quilómetros abaixo, criando poços de ventilação que permitem manter lá uma coluna de pressão atmosférica correspondente a essa profundidade. Ou, de acordo com outra teoria, para a Terra interior, a caverna em Kabardino-Balcária. Talvez estejamos vendo a ventilação das cidades subterrâneas dos gigantes que foram para lá. Vamos voltar ao tema das pedreiras e das enormes escavações no fundo dos oceanos. O autor deste vídeo descobriu contornos geometricamente corretos na zona da plataforma continental no oceano, perto de Los Angeles, nos Estados Unidos. O comprimento é de 1,5 km, a largura é metade disso. O objeto está localizado a uma profundidade de quase 30 metros, a uma distância de 2,5 km da costa. Qualquer um que veja essa forma pensa imediatamente que isso só pode ser resultado de atividade inteligente. A natureza não cria figuras assim. Há uma série de vídeos com revisões de artefatos no fundo dos oceanos. Tudo o que vemos não pode ser verificado de forma alguma, por isso as conclusões e versões serão apenas suposições. Levando em conta que estamos presumindo que aqueles que realizaram a pesquisa do oceano mostraram o fundo real em vídeo real. Também algumas coisas podem mostrar artefatos do próprio método de varredura, da junção dos mapas e outros bugs que não têm relação com a realidade. Mas muitas coisas realmente parecem reais e são interessantes do ponto de vista de sua formação geológica e artificial. Enigma insolúvel. Uma parede no fundo do oceano. Começa nas costas da Antártida, atravessa todo o Oceano Pacífico e chega à costa leste da Eurásia até Chukotka. Depois, no Oceano Ártico, aparece novamente e desaparece perto da cordilheira subaquática de Lomonosov. Alguns dizem que isso é um bug na costura dos mapas, enquanto outros acreditam que é um elemento tecnológico de uma Terra criada artificialmente. Postura. O contorno ao redor do nosso planeta, como no satélite de Saturno, Japit, lá se observa exatamente a mesma costura de elementos, assim como inúmeras crateras com pontos dentro. Existe uma versão de que essas são marcas de explosões nucleares aéreas, com zonas de sucção interna, que se formam em condições atmosféricas. A parede, cuja imagem foi transmitida pela sonda americana Cassini, se estende ao longo do equador do satélite de Saturno, Geppetto, por 1.300 km. Em alguns pontos, sua altura ultrapassa 20 km. Parece que é uma cadeia montanhosa, mas os cientistas ainda não conseguem nem supor como uma crista tão gigantesca poderia ter surgido na terceira lua de Saturno. E será que é mesmo um sistema montanhoso? E por que ela segue exatamente pelo equador, fazendo Geppetto parecer uma bola colada? Os teóricos da conspiração o comparam com a Estrela da Morte do filme Guerra nas Estrelas, por causa da presença de uma enorme cratera ou alguma construção tecnológica nele. E aqui novamente nos deparamos com a versão de que Guerra nas Estrelas não é o futuro, mas sim o passado do Sistema Solar. Então, que tipo de cinturão é esse ao redor da Terra? Se não for um bug de costura dos mapas 5, ele pode ter sido construído quando não havia água na Terra. Acontece que essa parede contradiz a versão da expansão da Terra. Nesse caso, ela estaria toda em segmentos quebrados. De qualquer forma, esse é um nível que não é para nós, humanos-formigas. Outra versão é que isso seja um sistema de transporte ou pode ter outro propósito tecnológico. Aqui estão mais exemplos de linhas de enormes colinas subaquáticas. Imagem do Mar de Barents em um mapa de arquivo. Imagem de Nova Zembla no mapa. O desenho já está pior, e no Yandex Mapas elas nem são visíveis. Aqui está o Mar de Okhotsk. São visíveis cadeias de montes submarinos. Será que isso pode ser erro de escaneamento ou de exibição dos mapas? Talvez sejam vulcões submarinos, mas por que eles aparecem em cadeia e a uma distância igual uns dos outros? Provavelmente essa é uma representação correta, pois um desses montes, dessa longa cadeia, chega à superfície e está fisicamente registrado na foto. Esta é a ilha Ioni, que é um dos cones submarinos de montes gigantes, elevando-se acima da superfície da água. Na descrição do Mar de Okhotsk, o ponto mais distante do território de Khabarovsk são rochedos no Mar de Okhotsk, a 250 km ao norte da ilha Sakhalina, com altura de cerca de 150 metros.
Não é preciso adivinhar o que é isso, e nós temos uma explicação comum para essas colinas submarinas. Isso é ou o topo de uma das milhares de pirâmides espalhadas pela Terra, ou terricons, dos quais há uma enorme abundância no mundo. Eles são frequentemente confundidos com vulcões, porque devido à grande pressão interna que recebem, às vezes ocorre uma reação nuclear dentro deles e os terricons expelem magma derretida. Também se pode supor que isso nada mais é do que algo semelhante a vulcões de lama, que anteriormente não expeliam magma, mas sim tufo mineral. O fato de eles aparecerem em cadeias indica que surgem ao longo de falhas. Desde que as falhas possam ser bem retas, então naturalmente eles também podem surgir debaixo d'água. No entanto, a existência deles em muitos lugares da Terra, onde estão dispostos em fileiras retas, levanta grandes dúvidas, o que exclui sua origem natural.